Às vezes, não parece como se o mundo estivesse quebrado? Como se algo não estivesse certo? No início, Deus criou o mundo para estar cheio de bondade, mas desobedecemos a Deus ao seguir nosso próprio caminho longe dele. O mundo se quebrou e nós também. A Bíblia chama isso de pecado. Vai além das nossas ações para a atitude de nossos corações. O resultado natural da nossa desobediência é a morte, a separação da fonte da vida. Podemos sentir essa separação quando experimentamos a culpa, vergonha e impureza. Mas não há nada que possamos fazer para remover o nosso pecado ou restaurar nossas vidas, já que estamos separados de um Deus santo. Nossa história seria trágica se terminasse aqui. Mas Deus tem um plano de resgate. Ele tinha um plano de resgate desde o início do universo. Deus revelou seu plano aos nossos antepassados. Na Bíblia, Abraão é um homem de fé, justo diante de Deus. Deus honra a disposição de Abraão em sacrificar seu filho como um ato de obediência a Deus. Mas através da intervenção de Deus, ele providenciou um cordeiro para Abraão sacrificar ao invés do seu filho. Deus é justo, portanto, merecemos morrer quando nos separamos dele. Mas Deus também nos ama. Ele quer que tenhamos vida eterna com ele. Assim como Deus substituiu o sacrifício do filho de Abraão por esse cordeiro milagroso, Deus providenciou Jesus para ser o sacrifício final perfeito por nós. Jesus cobre nossos pecados, nos liberta da acusação do pecado, que é a morte, e nos torna justos perante a Deus. Jesus, que é plenamente Deus, tornou-se totalmente humano para entrar em nosso mundo de pecado e viver uma vida perfeita. Quando ele morreu, ele tomou sobre si nossa vergonha e punição. Ele morreu a morte que merecemos. Depois de 3 dias, ele ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer. Esta é a boa notícia da Bíblia. Deus fez um caminho para nós termos vida eterna com ele. Quando você coloca sua fé no que Deus fez por você através de Cristo, ele substitui sua vergonha por honra e sua culpa por justiça. A Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas o presente é seu, apenas se você aceitar. Você pode fazer isso a qualquer momento orando. No começo, Deus criou o céu e a terra, exibindo sua perfeita sabedoria, poder e majestade. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, preenchendo-os com dignidade e o propósito de conhecer o Criador e governar a terra em seu nome. Um relacionamento perfeito entre as pessoas e Deus. Mas eles se rebelaram contra o Criador, acreditando que poderiam se tornar como Deus, tornando-se sua própria fonte de glória. Eles pecaram. O pecado os manchou, quebrando a conexão entre a humanidade e o Criador. Todas as pessoas herdam essa separação de Deus. Sentimos esse vazio e tentamos preenchê-lo. Em Babel, construíram uma torre para se tornarem como Deus. Como eles, estamos determinados a criar nossa própria fonte de dignidade e propósito. Mas os esforços do homem não são suficientes e terminam em desastre. O pecado assola a humanidade, criando divisão entre as famílias e nos separando de Deus. Mas Deus, rico em misericórdia e transbordando de amor por nós, tinha um plano para salvar a humanidade. Ele enviou Jesus, o Messias prometido, para reconectar a humanidade ao Criador. Jesus realizou milagres, ensinou como mestre e jantou com os marginalizados. Ele falou de um grande banquete à mesa de Deus, onde todos poderiam ser convidados de honra. Os doentes e marginalizados vieram até ele. Em vez de desonrar Jesus, foram curados e restaurados.
mas as pessoas se rebelaram novamente. Jesus permitiu que isso acontecesse. Ele suportou toda a vergonha e humilhação que os humanos pudessem infligir. Nos momentos antes da sua morte, Jesus sobrenaturalmente assumiu todo o nosso pecado e vergonha sobre si mesmo, sofrendo a ira de Deus e a separação da humanidade de Deus. Porque sem Jesus se oferecer, os humanos nunca poderiam ser restaurados por meio de suas boas ações ou tradições religiosas e ter um relacionamento com Deus. Então, Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Ele superou completamente o pecado e a vergonha da humanidade. Ele mostrou que a verdadeira glória vem de Deus e não pode ser manchada por nada na terra. Ele retornou ao céu, convidando-nos a entrar em um relacionamento restaurado com o Criador, tirando dignidade e propósito da verdadeira fonte de honra. Você aceita o convite dele? Se você deseja restaurar o seu relacionamento com Deus, você pode expressar sua fé por meio da oração. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu confesso que te ofendi tentando viver separado de Ti e trazendo vergonha sobre mim mesmo. Obrigado por levar meu pecado e minha vergonha, me perdoando e me convidando para a sua família. Eu quero seguir-te. Transforme-me na pessoa que Tu queres que eu seja. Amém. Você já se perguntou por que os seguidores de Jesus acreditam que a Bíblia é a mesma hoje como quando foi escrita originalmente? A Bíblia é o livro sagrado de Deus, escrito ao longo de um período de 1500 anos. Na verdade, é uma biblioteca de livros que nos ensina sobre Deus e os seus padrões morais para todas as pessoas. Inclui o Velho Testamento, os Salmos, o Evangelho e as cartas aos seguidores de Jesus. Ela nos fala sobre nossa parte na história como criação de Deus. Algumas pessoas pensam que a Bíblia mudou ao longo dos anos, em grande parte devido às diversas traduções que existem. A Bíblia foi originalmente escrita em 3 idiomas e desde então foi traduzida inúmeras vezes para que todos possam ler a palavra de Deus em sua própria língua. Algumas línguas têm até várias traduções, mas todas elas contêm a mesma mensagem. Cada cópia da Bíblia é uma tradução dos textos originais e pode ser verificada contra eles. Uma infinidade de evidências arqueológicas válida as traduções modernas. Por exemplo, foram descobertos 981 manuscritos antigos da Bíblia compostos entre o 3º século a.C. e o 1º século depois de Cristo, perto do Mar Morto durante meados do século XX. Um desses manuscritos é o Grande Rolo de Isaías. Ele inclui todos os 66 capítulos do livro de Isaías, um livro que profetizou sobre a vida e a morte de Jesus Cristo. O manuscrito de Isaías é o mesmo que o livro de Isaías na Bíblia moderna. A parte da Bíblia que nos fala sobre Jesus foi composta por seus discípulos, que vieram durante a sua vida no 1º século. Eles enviaram seus escritos para várias regiões, onde outros discípulos confirmaram o que foi escrito, copiaram e distribuíram para mais seguidores de Jesus. Mais de 25.000 cópias de manuscritos antigos da Bíblia que falam sobre Jesus foram recuperados, todas as quais correspondem uns aos outros e são os mesmos da Bíblia moderna. Há até uma Bíblia completa, escrita em grego, em exposição na Biblioteca Britânica. Esta Bíblia, o Codex Sinaiticus, é datada em torno de 350 d.C. e é exatamente a mesma que a Bíblia moderna. A Bíblia tem o maior número de cópias recuperadas de qualquer texto antigo. No geral, a evidência comprova que a Bíblia de hoje consiste dos mesmos escritos originais escritos há milhares de anos atrás. Podemos conhecer a Deus? Você já se perguntou quem é Deus? Ele pode ser conhecido? Como ele é? As Sagradas Escrituras dizem: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o Todo-Poderoso.
Ele não tem começo nem fim, nem necessidade de nada. Ele é eterno, existindo fora do tempo, infinito. Como Criador de tudo, Ele pode escolher fazer o que quiser. E em seu amor sem limites, Ele escolheu nos criar para estarmos em relacionamento com Ele e conhecê-lo. Nas Sagradas Escrituras, é claro, Ele é imutável, puro e honrado em todos os seus caminhos. E, no entanto, Ele quer nos receber em sua família como filhos. Ele quer ser nosso Pai Celestial. Mas Ele também é o Rei de tudo, visto e invisível. E Ele não pode ignorar nossa rebelião. Então, quando as pessoas desafiam seus mandamentos, sua raiva queima contra nossas ações. Como o juiz perfeito, Ele defende a verdade e a justiça, mesmo quando isso significa destruição. O mundo está escravizado na rebelião contra Deus, e Ele lamenta nossa rebelião. Mas Deus também é todo-poderoso, tão poderoso que Ele pode redimir o impuro e transformá-lo com amor e justiça. Ele pode nos aproximar dele. Com paciência e generosidade, Ele cuida de seus filhos, guiando-os e encorajando-os. Seu favor é abundante e quando Ele faz promessa, Ele é fiel em cumpri-las. Ele está sempre presente, maior do que podemos imaginar, mas também próximo, pessoal, o Rei de tudo, mas também Pai. Ele é perfeito em todos os sentidos, incluindo seu amor por nós. Ele nos vê não apenas como escravos da rebelião, mas também como filhos que Ele criou e planeja libertar. Ele nos convida a conhecê-lo e viver um relacionamento com Ele, pelo seu poder, com alegria e paz. Quem é Jesus? O que Ele fez? E por que Ele fez isso? Jesus era um rei reinando sobre o céu, mas a humanidade estava escravizada na terra pelo pecado. Deus ama as pessoas e quer vê-las livres. Então, o Messias Jesus desceu à terra para cumprir as Escrituras e salvar a humanidade. É por isso que Jesus Cristo deixou o céu e veio para a cruz, a fim de cumprir as Escrituras e completar a obra de salvação para o homem. O Espírito de Deus milagrosamente cobriu uma virgem chamada Maria, e ela engravidou sem ter tido relações com qualquer homem. Meses depois, Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus é um ser humano, mas também é divino. Assim, ele tem o direito de ser chamado de Filho de Deus, um título que significa Deus se tornou um ser humano. A natureza de Jesus é um mistério que nossas mentes não conseguem compreender completamente. Enquanto estava na terra, Ele realizou milagres, ensinou com autoridade e viveu uma vida sem pecado. A vida perfeita que nenhum outro humano conseguiu viver. Jesus se sacrificou voluntariamente como uma oferta perfeita em nosso lugar. Após 3 dias, Jesus ressuscitou dos mortos, demonstrando sua vitória sobre o pecado e a morte. Jesus foi elevado ao céu para nunca mais morrer. É por isso que Ele é louvado com todos os títulos e descrições do Messias, dados no Velho Testamento como Salvador, Filho de Deus, Emanuel e Cordeiro de Deus. Jesus cumpriu todas as profecias.
Ele sofreu nosso castigo em si mesmo e nos deu a salvação livremente. Um dia, ele retornará para julgar o mundo, mas sua vida, morte e especialmente sua ressurreição nos dá o direito de sermos considerados sem pecado. A Bíblia revela que devemos nos arrepender e crer em Jesus como nosso Salvador do pecado para experimentar um relacionamento amoroso e restaurado com Deus. Você gostaria de aceitar este presente incrível? O pecado. A barreira que causa divisão entre as pessoas e nos separa de Deus. Se os seres humanos são responsáveis por suas ações e cometem pecados, por que Deus os salvaria ao invés de esperar que as pessoas respondam por si mesmas? Deus é amor, o doador da vida. Ele criou os humanos para estarem conectados espiritualmente e em relacionamento com Ele. Mas a humanidade escolheu agir contra a vontade de Deus, pecar, separando-nos de Deus, a fonte da vida. O pecado foi transmitido de geração em geração, como um vírus, se espalhando com a humanidade, separando as pessoas de Deus e uma das outras. Deus falou por meio de seus profetas, dando novos mandamentos e oportunidades para seguir a sua lei. Mas o povo sempre falhava. O preço do pecado, de nos separarmos de Deus, é a morte. Como Deus é perfeitamente justo, Ele não poderia simplesmente ignorar ou perdoar os pecados da humanidade. Deus é santo e digno. Sua natureza correta significa que Ele deve julgar e punir o pecado. Então, não caberia a nós ganhar o perdão de Deus e evitar o julgamento? O problema é que os humanos não conseguem cumprir os mandamentos de Deus. Não conseguimos viver sem pecado e não podemos nos redimir. Parece que estamos condenados. Exceto que Deus não quer que ninguém morra. Ele é misericordioso e amoroso. Ele quer que sejamos restaurados, vivendo com Ele em plena vida. Começando com Abraão e continuando por outros profetas ao longo dos séculos, Deus revelou, pouco a pouco, seu plano para enviar o Redentor, que pagaria a penalidade pelo pecado da humanidade. O Redentor é Jesus. Ele desceu à terra, do seu lugar de glória no céu, e assumiu de forma humana, e viveu a vida que nunca poderíamos ter, sem pecado. Então, Jesus voluntariamente assumiu nossos pecados, suportando o castigo da morte por nós de uma vez por todas. Mas Ele não poderia permanecer morto. Jesus ressuscitou dos mortos, conquistando a morte e o pecado, permitindo-nos ter um relacionamento restaurado com Deus. Deus nos ama, e como os humanos não são capazes de se restaurarem, Jesus nos redimiu do pecado e da morte para que pudéssemos ser salvos e viver com Ele. Agora, devemos aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós para desfrutar da liberdade de um relacionamento restaurado com Deus. Você já se perguntou se Jesus Cristo realmente morreu e ressuscitou dos mortos? Como podemos ter essa certeza? Jesus tinha ensinado por 3 anos quando ele avisou seus seguidores mais próximos que ele morreria e prometeu que ele venceria a morte e viveria novamente. Mas eles não entenderam o que ele estava dizendo. Um daqueles seguidores, Judas, o traiu. Então, líderes religiosos acusaram falsamente Jesus de crimes. As multidões acreditaram nas mentiras e exigiram sua morte. Seus seguidores fugiram, se esconderam e até mentiram sobre conhecê-lo. Judas, consumido pela culpa, se matou. Mas isso era um plano de Deus. Tudo o que aconteceu tinha sido previsto pelos seus profetas. Jesus foi morto juntamente com 2 criminosos de uma maneira comum para a época, sendo pendurado em uma cruz. Soldados romanos se certificaram de que ele estava morto e o seu corpo foi levado para um túmulo, e guardas romanos foram colocados para vigiá-lo.
No terceiro dia, enquanto mulheres que haviam seguido Jesus foram preparar o seu corpo adequadamente, anjos rolaram a pedra e aterrorizaram os guardas. Quando as mulheres chegaram, elas viram um túmulo vazio e os anjos disseram a elas: "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou." Elas correram para contar aos discípulos, mas eles não acreditaram nelas. Até que Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz seja convosco." Ele se encontrou com eles muitas vezes nos próximos 40 dias. Antes de ascender ao céu, Jesus havia aparecido a mais de 500 pessoas. Seus seguidores mais próximos, que haviam fugido com medo, agora entenderam e acreditaram. Eles contaram aos outros o que haviam testemunhado e foram mortos pelo que ensinaram. Mas a notícia da morte e ressurreição de Jesus se espalhou pelo mundo. Devido a essas testemunhas, podemos ter confiança de que sua morte e ressurreição são verdadeiras. Jesus morreu para pagar a penalidade pelos nossos pecados, mas Jesus tem o poder sobre a morte e ressuscitou. Ele ainda está vivo no céu e um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. Como você responderá à morte e à ressurreição de Jesus? Existe um Deus ou três? Você já se perguntou se os cristãos acreditam em um Deus ou em três? Deus é todo-poderoso. A totalidade de seu poder e existência está além da compreensão humana. Criador de tudo, Ele pode escolher fazer qualquer coisa que quiser, mas escolhe se revelar a nós e revelar sua natureza. As Sagradas Escrituras dizem: "O Senhor nosso Deus é o único Senhor." Sua natureza sagrada é um mistério, mas as Escrituras revelam o suficiente sobre a natureza de Deus para que possamos começar a entendê-la. Vamos tentar entender dessa forma. Imagine um anel. Uma forma, um objeto, um círculo perfeito sem começo ou fim. Agora, imagine que este anel é feito de 3 fios entrelaçados. Ainda é um anel, mas tem 3 partes lindas, conectadas, mas distintas. Este anel pode nos dar uma ideia da natureza do Todo-Poderoso, com cada trança representando uma pessoa de Deus. A primeira pessoa de Deus se revela como Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele está sentado no trono celestial. A segunda pessoa de Deus se revela como Jesus. Ele é a imagem de Deus, em carne humana, com o título de Filho de Deus. A Bíblia diz: Deus falou conosco por meio de seu Filho, o resplendor da glória de Deus e a imagem exata de seu ser. Deus veio à Terra como Jesus, para salvar a humanidade e comunicar sua vontade às pessoas. A terceira pessoa de Deus se revela como Espírito, o ajudador. Jesus disse: Eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro conselheiro para ajudá-lo a estar com você para sempre, o Espírito da Verdade. Ele vive com você e estará em você. O Espírito nos ajuda a conhecer e entender Deus. O Deus da Bíblia é um Deus todo-poderoso. E a sua existência em perfeita harmonia entre 3 pessoas nos ajuda a entender a riqueza e a grande diferença entre Deus e as pessoas. Como um ser sagrado, Ele escolhe se revelar e nos convida a ter um relacionamento com Ele.